Efésios capítulo 1, versículos de 15 a 19. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem devemos toda honra, majestade e louvor. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Abençoe esse trabalho, bem como o crescimento espiritual dos ouvintes, para que se comportem de acordo com sua santa vontade e conheçam cada vez mais a dignidade das perfeições do seu ser. Tenha misericórdia de mim e que o Espírito Santo opere nos nossos corações pela pregação da tua palavra. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vimos o argumento maravilhoso do apóstolo Paulo, constituído dos versículos 3 a 14, onde ele começou exaltando a magnífica Trindade, dizendo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E fechou no versículo 14, dizendo tudo aquilo em louvor da sua glória, e agora nesse texto não lhe restou outra coisa diante de tão transcendental assunto, senão orar ao Deus da glória. Então vamos considerar essa porção tão preciosa da palavra de Deus sob o tema a oração de Paulo. E eu quero considerar com os ouvintes, em primeiro lugar, os motivos que o levaram a orar. Em segundo lugar, o conteúdo da oração. E em terceiro lugar, nós temos os propósitos do pedido de oração em favor dos Efésios. Com relação aos motivos que levaram Paulo a orar pelos Efésios, o primeiro motivo foi a circunstância desse texto indicada pela interjeição por isso, aqui no versículo 15. Por isso, pelo que, por causa disso. E isso nos remete ao contexto literário anterior e nos faz lembrar todas aquelas bênçãos inefáveis da Trindade. Fomos eleitos antes da fundação do mundo, predestinados para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, temos a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus, foi-nos derramado abundantemente a sabedoria e prudência, somos herdeiros dos novos céus e nova terra, porque fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então Paulo diz, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. O segundo motivo de Paulo orar pela igreja de Éfeso foi porque ele ouviu a fé dos Efésios no Senhor Jesus. Lembre-se que Paulo estava preso em Roma e essa carta chegou à igreja por meio de Onésimo, cujo destino era apresentar-se ao seu senhor Filemon. Então Paulo ouviu a fé dos Efésios. Nós lemos, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Observe que a fé no Senhor Jesus foi uma fé verdadeira, pois não há outro mediador entre Deus e os homens. A fé é uma marca do cristão genuíno. Os gritos da reforma foram sola Scriptura, sola gratia, soli Deo gloria, solo Christi, mas também sola fide, somente a fé. A fé que é dos eleitos de Deus não é uma fé mentirosa, demoníaca, hipócrita, caracterizada pela mera anuência sentimental, sem obras e sem confiança. Honram o Senhor com os lábios, mas o coração está longe dele, tendo apenas aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, e professam em conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra, diz Tito 1,16. Mas a fé dos Efésios era agradável a Deus, pois era a fé no Senhor Jesus Cristo. A fé verdadeira é adornada pelas boas obras.
Lembremos que os efésios queimaram os seus livros de magia, feitiçarias e idolatrias para adorar o Senhor Jesus ressurreto. A fé genuína que tinham os efésios é posterior ao novo nascimento. Ninguém tem fé sem antes nascer de novo. 1 João 5,1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, todo aquele que crê revela que nasceu de novo. A regeneração é a causa da fé, pois um morto espiritualmente nunca irá compreender as verdades contidas na palavra de Deus, e assim não poderá ter fé. O mesmo ensino obtemos em João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem, veja o tempo presente, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram, olha o tempo passado, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Dessa feita, temos a fé como resultado da regeneração. Todo aquele que crê e se torna filho de Deus, manifesta que nasceu de novo. Esse é o segundo motivo, portanto, a fé. O terceiro motivo é o amor para com todos os santos. Nós lemos aqui no versículo 15, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Essa é a terceira marca do verdadeiro cristão. O amor para com todos os santos. Hoje em dia, esse amor cada vez mais tem se esfriado. A pessoa se senta no fundo da igreja e não quer ter comunhão com ela. Há muita intriga, mexerico, fofoca, mas nós temos que observar que a igreja dos Efésios tinha amor mútuo. Que Deus nos dê a graça de amarmos a comunhão da igreja. Quem toma a Santa Ceia está mostrando que ama a comunhão dos santos. Se tomamos a Santa Ceia, significa que amamos a comunhão. Ou somos hipócritas e, na verdade, queremos distância da maioria dos irmãos? Devemos amar os irmãos mais complicados, sem importância, os que falam mais do que ouvem, os depressivos, os temperamentais, os emotivos, os fracos, desanimados. Nós lemos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12 a 15, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Essa, portanto, é mais uma característica cristã, o amor pela igreja, o amor pela comunhão dos santos. Esses foram os motivos que Paulo orou pela igreja dos Efésios. O primeiro motivo foi sua declaração constante nos versículos 3 a 14 do contexto literário anterior. O segundo motivo foi a fé da igreja e o terceiro motivo foi o amor para com todos os santos. Aqui no versículo 16, nós temos a oração em si, e ela basicamente tem duas partes, a oração e a intercessão. Nós lemos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. A primeira parte é a constância da oração de Paulo, e a segunda parte, Paulo fazia menção dos Efésios nas suas orações. Ele exortou os Tessalonicenses a orar sem cessar. Assim nós devemos ser constantes na oração e na intercessão. Será que existe comunhão com Deus sem oração? Ou sem a intercessão? Claro que não. Por isso devemos orar para dar valor quando recebermos da parte do Senhor. Haverá maior gratidão em saber que Deus atendeu às nossas orações, desejamos falar com o Pai, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Aquilo que pedirmos, certamente receberemos dele, porque ele nos prometeu isso. Jesus foi fundamental para nos exortar à oração e por várias vezes durante o seu ministério se retirou a fim de orar. Ele mesmo nos ordenou, ao nos contar uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, em Lucas 18, e disse, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite,
embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando estamos aflitos, podemos falar como Jó: ah, se eu soubesse onde encontrá-lo e pudesse chegar ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. É pela oração que confessamos nossos pecados, adoramos a Deus, choramos, somos perdoados, fortalecidos e santificados. John Bunyan declarou: você pode fazer mais do que orar depois que tem orado, mas não pode fazer mais do que orar até que tem orado. O pastor americano Joel Bick escreveu: aqueles que mais oram frequentemente sentem que não oram suficientes. Os mais santos consideram impuros. Portanto, meus ouvintes, usamos esse grande meio de graça que é a oração e intercessão. Pois Paulo sempre orava, sempre intercedia. Nós lemos: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Essa é a lição imediata, a importância da oração e da intercessão na vida cristã. Mas a passagem continua, e aqui nos versículos 17 a 19, nós temos o conteúdo da oração. Pelo que Paulo ora? Nós lemos: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo ora para o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória. Paulo se utiliza da mesma linguagem de Jesus quando apareceu a Maria Madalena, recomendando-lhe lá em João 20:17, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E aqui Paulo diz que o Pai é Deus de Jesus. Nós lemos: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. O Pai da glória, aqui, resplandece em todos os seus perfeitos atributos. Ele é absolutamente santo, sábio, soberano, irrestrito na verdade e na justiça e infinito no amor e na misericórdia. Por isso ele é o Pai da glória. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, glorioso em todos os seus atributos majestosos. Paulo perguntou aos romanos: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mas o conteúdo da oração de Paulo não é por pedidos físicos, pedidos materiais, mas ele continua mostrando à igreja que as bênçãos espirituais nas regiões celestiais são muito melhores. Observe: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder. Que oração profunda! E como é difícil alcançarmos com nossa mente esses pedidos com a nossa inteligência. Aqui no versículo 17, quando é nos dito: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, o espírito aqui está traduzido com letra minúscula, mas deveria ser com letra maiúscula, pois é a terceira pessoa da Trindade, claramente. Os melhores comentaristas concordam com isso. Por que no versículo 13 o Espírito Santo da promessa foi traduzido com letra maiúscula e aqui, nesse versículo, não foi traduzido com letra maiúscula? Se a palavra grega pneuma é a mesma. É o Espírito Santo quem nos dá a sabedoria e ilumina os olhos do nosso coração. É a terceira pessoa da magnífica Trindade quem comunica a obra da redenção na vida do eleito antes da fundação do mundo e predestinado para a adoção de filhos. Portanto, meus ouvintes, leiamos nesse versículo Espírito se referindo ao Espírito Santo com letra maiúscula e não minúscula como está. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sabemos que a sabedoria é o poder de Deus para aplicar o conhecimento da palavra de Deus na nossa vida. Nunca um homem terá sabedoria de Deus sem o conhecimento da palavra de Deus. É o Espírito quem concede a sabedoria. Os líderes religiosos da época, os advogados, teólogos, mataram o Senhor da Glória com todo o conhecimento que possuíam, mas não tinham a sabedoria do Espírito Santo. Por isso, assassinaram o Deus de Israel. O conhecimento é como uma arma que você pode caçar para sobreviver ou praticar um crime com ela. Não adianta você ter o conhecimento de que a glutonaria, por exemplo, ou a bebedice vai te levar à morte, como disse Paulo, se mesmo assim você, sem a sabedoria, bebe e come excessivamente, exageradamente. Você tem o conhecimento de que isso faz mal, mas não tem a sabedoria para ser comedido e prudente. Portanto, somente o Espírito Santo pode conceder sabedoria ao homem para que ele aplique o conhecimento da palavra de Deus na sua vida e, pelo poder do Espírito, viva as Escrituras e revele através do comportamento. Quando é nos dito aqui no final do versículo 17 que o Espírito vos conceda revelação do pleno conhecimento dele, a palavra grega aqui é epignosis, para pleno conhecimento, que nos lembra os que buscam a verdade na hipnose. Muitos buscam a realidade que não encontram na hipnose. Mas pleno conhecimento aqui, epignosis, é um conhecimento mais acurado, um conhecimento mais preciso, correto. Só o Espírito Santo pode dar esse conhecimento mais preciso, mais correto da palavra de Deus. Eu lembro aos meus ouvintes que o Espírito Santo não revela mais nada a nós. Muito embora aqui Paulo ora pela revelação dos Efésios. Mas ainda a palavra de Deus não havia sido escrita, então agora o Espírito Santo ilumina a nossa mente. Mas não existe mais novas revelações. Tudo já está revelado nas Escrituras. Quando você for orar, não peça mais ao Espírito Santo a revelação da palavra de Deus, mas sim a iluminação da palavra revelada, a fim de que você a entenda para a glória de Deus. A Confissão de Fé de Westminster diz: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. À Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. Portanto, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, pelo poder do Espírito, nos dê sabedoria para aplicar o conhecimento da palavra de Deus e ilumine a nossa mente para compreendermos mais acuradamente a sua vontade revelada na palavra de Deus. Mas aqui no versículo 18 e 19, Paulo é específico no seu pedido de oração acerca da iluminação do Espírito Santo no coração dos predestinados efésios e pede 3 coisas. Nós lemos: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O primeiro motivo é a esperança do seu chamamento. Sem esperança, nós não vivemos. Na verdade, sem esperança, nós morremos. A esperança é tão importante que ela faz parte da tríade de virtudes cristãs tão farta no Novo Testamento e que podemos considerar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Ou seja, fé, amor e esperança. Hebreus diz acerca da esperança: a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu. O crente tem essa esperança tão forte como uma âncora de um navio que faz com que o detenha no mar. A esperança é a âncora da alma. Haja o que houver, seja o que for, vá aonde for, o crente tem essa forte esperança do seu chamamento como uma âncora. Paulo se refere ao chamado eficaz para a salvação. A esperança na Bíblia é certeza, ela não é uma coisa incerta.
Não se confunda com esperança cotidiana, como se você esperasse por dias melhores na política, na sociedade ou na economia, ou como se esperasse por mais chuvas para que se evitasse a escassez da água tão presente nos nossos dias. Mas não é assim. Na Bíblia, esperança é certeza. Na Bíblia, quem tem esperança fica fincado como uma âncora capaz de reter o navio, conservando-o no mesmo lugar no mar. Mas o segundo motivo do pedido de Paulo acerca da iluminação do Espírito no coração dos Efésios é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Essa é a segunda razão, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Que declaração maravilhosa acerca da nova terra que pudemos, pela graça de Deus, expor nos versículos 10 e 11. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E, de fato, a nossa maior esperança é ir para o céu, onde haveremos de reinar com Cristo pelos séculos dos séculos. Repare a expressão de Paulo, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Apocalipse descreve a riqueza dessa glória como um deslumbre. Não temos capacidade intelectual para vislumbrar a natureza dessa riqueza. Paulo disse aos coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A nova terra é resultado da restauração de tudo, e não é à toa que toda a criação geme e espera essa restauração. Romanos 8, 19 a 23 diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Será que vocês percebem a dimensão desse significado, a riqueza da glória da sua herança nos santos? No grego, nos santos pode ser traduzido entre os santos, com os santos, junto dos santos. E o último motivo de Paulo é pedir a iluminação do Espírito no coração dos Efésios, está aqui no versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Observe como Paulo acumula palavras que nem devemos detalhar. Mas Paulo tem o propósito de expressar esse poder extraordinário do Espírito Santo. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que poder extraordinário de Deus, tanto para essa vida como a vindoura. De fato, o Espírito Santo nos dá o poder para iluminar os olhos do nosso coração acerca do pecado. Ele quem nos faz enojar da iniquidade, Ele quem ilumina nossa mente para compreendermos a Escritura, e é o poder do Espírito quem nos ressuscitará e nos levará para a nova terra. Portanto, nesse versículo, Paulo quer mostrar aos Efésios, através dessa reunião de palavras, esse poder descomunal que o Espírito Santo, através de sua iluminação, nos dá. Que maravilha! Que poder! Que bênção esse pedido de oração de Paulo e que faço aos meus ouvintes para terminar essa exposição. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que o Senhor nos abençoe. Amém.